Boa noite, meus queridos irmãos. A paz do Senhor para todos, para aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor possa tocar no seu coração para ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Somente um versículo eu vou ler, irmão. Que diz assim: Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne, vindo perante a mim, faz porque a terra será cheia de violência. A terra está cheia de violência. Amém, irmão? Irmão, o que é que dizer essa palavra? A terra cheia de violência no tempo de Gênesis, na época de Noé. Noé era uma pessoa que ele falava de Deus para muitas pessoas, mas muitas pessoas não davam ouvido para ele. Principalmente quando Deus falou com ele para que ele viesse fazer a arca, porque ele ia destruir a terra com um dilúvio. Só que ninguém acreditava, né, que ia ser destruído a terra com esse dilúvio. Porque nessa época não chovia. Tinha aquela cerração, aquelas garoinhas, mas chuva mesmo não existia. Então Deus falou para Noé que ele ia destruir a terra porque estava em pecado. O pecado era demais sobre a terra. Então Noé começou a fazer a arca e ao mesmo tempo pregando a palavra de Deus para o ser humano. Só que o ser humano zombava de Noé. O ser humano não dava ouvido à palavra de Deus para Noé. E Noé sempre insistindo para que o povo viesse se converter. Mas o pecado, irmão, era tão grande naquela época que Deus não viu nenhum justo na terra, somente Noé, que Deus viu. Foi onde ele entregou essa responsabilidade para ele fazer o barco, para que ele pudesse pregar a palavra para aqueles que quisessem. Mas ninguém queria. As pessoas faziam de conta que não estavam nem ouvindo. Chamava Noé de louco. Os seus familiares também que seguiam junto com Noé chamavam ele de louco. Mas o que acontece, irmão, com essa palavra que eu quero falar para você hoje? Seria a mesma coisa de nós hoje vivemos na geração de hoje. Eu acredito que o pecado triplicou muito mais do que o que existia naquela época. Está totalmente hoje perdido o mundo no pecado, de tudo quanto é coisas. De droga, prostituição, bebidas, maus pessoas, corações maus, de querer derrotar tudo quanto é aquilo, as coisas que Deus fez. Começando pelos seus familiares. Hoje em dia é só o que você vê. É homem matando mulher, é mulher matando homem, é filho matando pai, é pai matando filho. Então, irmão, eu acredito que está muito pior do que na época de Noé. Então, voltando, Deus falou para Noé que ia destruir toda ser e carne na terra, né? Isso seria o ser humano, os animais, tudo que fosse carne ia ser destruído. Só que ninguém dava ouvido àquilo que Noé falava, porque Deus falou com Noé. Depois de feito a arca, ali no capítulo 7 do livro de Gênesis,
Deus fala assim para Noé: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tem visto que tu és justo na minha graça. Porque Deus só viu Noé como justo. Então Noé atendeu o pedido do Senhor. Noé fez a arca todinha, fez a janela em cima que nem Deus pediu. Aí entra Noé, sua família, e Deus manda que Noé chamasse cada animal, o casal, chamasse pelo nome que Deus autorizava eles entrar. Então Deus falou para Noé e Noé chamou, obedeceu o que Deus falou. E entraram cada animal, entrou um casal. E nisso, depois que Deus ordenou que entrassem todos eles, a família e os animais, Deus fechou a porta. Por que Deus fechou a porta? Porque se Noé fosse fechar a porta, ele ia ficar recentemente com dó do sofrimento do ser humano. Mas Deus fechou a porta por dentro e por fora, para que ninguém entrasse nela. Porque Deus ali, no momento, já ia começar a destruir. Aí daí começou a chover. Começou a subir a água sobre a terra, e os seres humanos ficaram apavorados e começaram a correr, batendo na porta da arca. Noé, nós acreditamos em você, agora nós acreditamos. Só que não tinha mais jeito, irmão, porque a palavra de Deus ela foi falada e estava se cumprindo já. O que eu quero dizer para hoje, no dia de hoje, essa arca, ela existe, e ainda hoje. Para nós, essa arca é Jesus. E o que é que nós fazemos hoje em dia? Nós pregamos para os seres humanos do mundo, da terra, para nossas famílias, e ninguém dá ouvido, poucos atendem. Quanto das nossas famílias não se rende aos pés do Senhor? Mas se você acreditar na palavra de Jesus Cristo, na palavra que Ele fala no seu coração, através de um servo dEle, que prega a palavra dEle, e você acreditar, você também pode entrar nessa arca, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está batendo na porta todos os dias dos nossos corações, e nós temos que estar atentos, para que Ele possa entrar. Porque a palavra de Deus fala que Jesus Cristo ele não invade o seu coração. Você tem que abrir o seu coração para que ele possa entrar. E ali, irmão, não fugindo da palavra, o que eu quero falar hoje. Muitas vezes, você chega na pessoa e fala do amor de Cristo. Ele fala para você: não, eu já tenho Cristo no meu coração. Mas será se tem Cristo no coração? Porque muitas vezes a pessoa, todos nós acreditamos. Mas acreditar é uma coisa e viver com Cristo é outra. Porque a gente vivendo com Cristo, a gente passa por problemas, passa por luta, para que nós venhamos ter a vitória depois. Tem muita gente que vem e aceita Jesus Cristo, naquele momento que a pessoa faz o apelo para ele, e ele acha que aceitando Jesus Cristo naquele momento, para ele acabou, tá bom, ele já está salvo. Mas não é assim. Você tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ser batizado e procurar seguir cada dia mais a verdade para que você venha ter a salvação. Porque a salvação, irmão, hoje em dia, para nós, é como se fosse praticamente uma poupança. Se você deposita um dinheiro, você tem. Se você não deposita, você não tem.
Então, a salvação hoje em dia é o seguinte: para você depositar, primeira coisa, oração, joelho no chão, buscar a presença do Senhor, obedecer principalmente a palavra do Senhor. Então, você está fazendo um depósito cada dia na presença de Deus e nunca sair dos caminhos do Senhor. Você tem que procurar estar na bênção de Deus e não estar procurando viver com as coisas do mundo. Por quê? Muitas vezes a gente tem nossos familiares e faz, às vezes, algumas festas em casa e você, lógico, você está ali no meio, mas você não pode participar de coisas que não pertencem a Deus. Nem por isso você vai desprezar seus familiares. Por quê? Porque como é que você vai ganhar os seus familiares para Cristo se você despreza os seus familiares? Mas voltando atrás, sobre a Arca de Noé, o que aconteceu? Passados os anos, 40 dias ficou Noé dentro da arca para poder ver o que estava acontecendo. Noé soltou um corvo, ele andou, voltou, nada. Noé soltou a pomba veio com uma folha no bico. Depois soltou novamente a pomba e a pomba já veio com os pés, as patinhas sujas de lama. Aí foi onde Noé começou a abrir a porta para que visse que não tinha mais nada. Só que nesse tempo que Noé estava ali dentro da arca, Noé também se sentiu fraco naquele momento. Noé também se chegou até se embriagar na frente dos filhos. Ele ficou nu, despido, né? Ele teve vergonha, porque ele se embriagou-se. E nós, hoje em dia, não podemos entrar no fracasso, porque nós acabamos entrando na embriaguez, se você participar das coisas do mundo. Então, você não pode passar uma vergonha dessa para os seus familiares. Você tem que estar firme nos caminhos do Senhor. Então, Noé viveu depois do dilúvio 350 anos. Depois do dilúvio, Noé ainda viveu 350 anos. Lógico, ele estava pregando a palavra de Deus para quem? Para a família dele só, né? Que seriam os filhos, a mulher e suas noras. Só que daí veio as outras gerações, começou as outras gerações. E a vida de Noé, nesse território todo, Noé viveu 950 anos que Noé viveu. Hoje em dia, a pessoa chegar a viver 100 anos é um milagre de Deus. Porque o máximo de 70, passou de 70, é que nem inusitado, né? Já é lucro. É por isso que nós temos que se pegar cada dia mais nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Está sempre dentro da arca com Ele. Porque a nossa salvação, irmão, foi dada por Jesus. Muitas vezes a gente acha que vive num sofrimento, que vive pagando o preço, mas quem sofreu foi nosso Deus, nosso Jesus, que pagou o preço por nós, na cruz. Quem somos nós para sofrer pelo menos 10% do que Jesus sofreu? Nós não aguentamos. Por isso, irmão, muitas vezes vem o sofrimento na vida do ser humano, do Evangelho, as lutas, para que ele venha fortalecer cada dia mais. Porque nós aqui na terra, irmão, nós estamos juntando a salvação. Estamos depositando para a salvação. Nós não podemos considerar que somos salvos, nós estamos procurando a salvação. Lógico, se alguém perguntar se nós somos salvos, nós falamos que estamos procurando a salvação. Porque salvo depois que nós morremos, só quando Jesus Cristo falar para nós.
Mas nós estamos procurando a salvação, acreditando que somos salvos. Mas temos que procurar não errar. Eu sei que nós erramos, somos fracos, mas nós temos que procurar não errar. Porque a palavra de Deus fala que todos aqueles que servem a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, que foi aceitado como seu Salvador e foi batizado, ele terá a salvação para a honra e glória do nome do Senhor. Então, muitas vezes, irmão, o mundo hoje, você vai pregar a palavra de Deus para as pessoas não gostam, as pessoas não aceitam. Por quê? Porque o mundo hoje vive de muitas bondades, tem de tudo de bom no mundo, mas só que isso é passageiro. Todas essas coisas que tem na terra é passageiro. Principalmente por nós estamos aqui na terra de passagem. Nós devemos juntar tesouro no céu. Não adianta você ter seu bom carro, sua boa casa, seu bom salário, porque você não vai levar nada disso. Você vai ter que levar somente a sua salvação para a glória. Lá sim, nós vamos ter de tudo aquilo que Deus nos promete. Andar em ruas de ouro, louvar para o Senhor sem cansar, não tem limite. Nós não vamos ter canseira, não vamos ter doença, não vamos ter sono, não vamos ter nada, e nós vamos louvar só para Jesus. É isso que nós procuramos sobre a terra. Tem naquela palavra do livro de Lucas, o rico e o Lázaro, né? Toda vez que eu vejo essa palavra, irmão, eu só lembro das pessoas que morrem sem Cristo. Por quê? A pessoa que morre sem Cristo, quando ele estiver lá, ele vai lembrar. Só que não tem jeito dele vir aqui à terra para falar para os familiares, né? Que nem o rico mandou falar para os irmãos. Se eles não acreditam naqueles que estão vivos, como é que vai acreditar nos mortos? E Deus não deu autoridade para morto nenhum vir à face da terra falar como que é na glória. Mas nós temos que acreditar aqui. Nós temos que acreditar que existe um Deus vivo, que nós vê pelos olhos da fé, que Jesus Cristo, nós vê Ele pelos olhos da fé. Nós sentimos o amor dEle por nós. E nós temos que se alegrar cada dia mais na presença dEle, para que nós venhamos a ter mais amor. Muitas vezes, irmão, as pessoas, por causa de qualquer problema, qualquer dificuldade, larga o Senhor de mão e começa a se alimentar com as coisas do mundo. Aí nisso só traz problema, irmão, para a vida dele. Tanto para a vida dele, como para a vida dos seus familiares. É triste, irmão, quando você vê uma pessoa que não tem Cristo na vida, no coração dele, que vive numa vida de miséria, né? Sofrendo ele, tudo que ganha só dá para destruir. Sofre ele, sofre a família, sofre todos. Mas você estando na casa do Pai, buscando a presença dEle, aceitando tudo aquilo que Ele te pede, que eu sei que tudo que Deus quer da nossa vida, nós não faz nem 50%. Mas aquele que nós faz, Deus acredita do que nós estamos falando, do que nós estamos pedindo. Muitas vezes também a pessoa, na casa do Pai, vários tempos que está na casa do Pai, ele tem uma promessa para receber que Deus prometeu na vida dele, e ele fica achando que Deus está demorando para entregar para ele. Porque tudo tem o tempo de Deus. Talvez se Deus entrega as coisas para ele que Deus prometeu no momento, ele já vai começar a se crescer com orgulho material, né? E isso não pode acontecer na vida de nós hoje. Na época de Noé, não existia todas as coisas que existem hoje de bondade no mundo. Hoje tem de tudo que você imaginar. Só que as pessoas, o principal, as pessoas não querem, que é Jesus Cristo. As pessoas trocam a sua própria vida por dinheiro.
Quantas e quantas pessoas não se lançam no laço do inimigo para adquirir um dinheiro? Então, naquele dinheiro, ele vai se vir muito bem aqui na terra. E quando ele morrer, o que é que vai acontecer com a vida dele? Aí será tarde, irmão. Eu tenho certeza, irmão, de uma palavra que eu vou falar para você. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Deus não se alegra. Só que também Deus não se entristece. Porque Deus, a palavra de Deus fala que ele não se entristece. Mas, por nosso entendimento, como ele não se alegra com a morte do ímpio, então, no nosso ver, ele se entristece. Então, é por isso que nós falamos, buscamos a Deus e falamos para aqueles que necessitam da palavra do Senhor. Eu, irmão, fui uma pessoa, aceitei Jesus Cristo no ano de 80. Eu fiquei fora dos caminhos do Senhor por 2 vezes. Foi o tempo que eu mais perdi de tudo. Primeiro eu perdi Deus na minha vida, mas Deus estava sempre do meu lado. Mas graças a Deus, voltei para os caminhos do Senhor. Estou no caminho do Senhor, já está com 8 anos já que eu estou de volta para os caminhos do Senhor. E eu quero pedir a Deus para que Ele me fortaleça cada dia mais, para que eu não venha desviar dos caminhos do Senhor. Porque é difícil, irmão, é muito duro, você sofre muito. E uma pessoa desviada, irmão, é duro de você trazer ele para a igreja de volta. Por quê? Porque ele já conheceu Jesus, deixou Jesus e voltou para o mundo para satisfazer a carne. E essas coisas, irmão, não podem acontecer sobre a nossa vida. Por isso que nós estamos aqui debaixo da unção do Senhor, para que Ele venha nos segurar, nos afirmar, para que nós podemos estar cada dia mais na presença dEle. Amém, irmão? E essa, irmão, é a palavra que eu tenho para falar para todos vocês que nos assistem. Creia, irmão. Somente creia no Senhor. Acredite. Deixa essas coisas de lado, aquilo que não presta. E procure o Senhor Jesus Cristo. Porque você não sabe o dia da manhã e nem sabe o seu tempo de vida daqui a 30 segundos. Porque a nossa morte, irmão, é de um fechar de olho. E se você não tiver Jesus Cristo, você pode ter certeza, irmão, que vai ser difícil. Eu não posso te falar para você que você vai para o inferno, porque essa palavra só cabe a Deus. Eu não posso falar que você morreu e vai para o inferno. Isso é um julgamento que é só Deus que faz. Mas nós precisamos buscar Deus para que quando nós fechar os olhos dessa terra, quando nós abrir na glória, nós está do lado direito do Senhor. Amém, irmão? E essa palavra que fica no seu coração, no meu coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo. E não esqueça que nosso Senhor Jesus Cristo é o Salvador das nossas vidas. E é a arca. Ele é a arca para que nós podemos estar dentro dela. Amém? Que Deus abençoe e tenha uma ótima noite em nome de Jesus.